bem-vindos nessa oportunidade, para que possamos ter mais este encontro, estarmos aqui próximos, juntos, nesse momento tão importante que nós já iniciamos com vários temas que nós tivemos, que é as Quintas do Conhecimento, que hoje, excepcionalmente, estamos aqui numa terça-feira, e com vários temas que nós já tivemos a oportunidade aqui de trabalharmos, e hoje um tema também muito importante, que este tema chama-se recuperação e reforço, que é um dos itens aqui principais da questão da gestão da aprendizagem dos nossos alunos. Nós teremos uma manhã em que nós vamos ter uma conversa, uma troca de conhecimento aqui, muito interessante, e que nós já iniciamos este movimento deste tema, que foi o tema do nosso replanejamento 2019. E nós vamos, então, continuar. Eu gostaria aqui de cumprimentar os nossos convidados que fazem parte nesta manhã, que estão aqui conosco, o secretário executivo da Educação, Haroldo Rocha, que está conosco, a chefe de gabinete, Renilda Pérez de Lima, o coordenador da COPED, a Coordenadoria Pedagógica, Caetano Siqueira, está conosco também o coordenador de Informação e Evidências da CITEM, Tiago Guimarães Cardoso, o coordenador de Infraestrutura e Serviços Escolares Assis, Eduardo Malini, a professora Raquel Teixeira, ex-secretária de Educação de Goiás, que estará conosco daqui a pouco, falando de suas experiências muito bem exitosas, bem-sucedidas. Silvia Ferrari, especialista em educação, que vai estar também conversando conosco a respeito dos anos iniciais. Rosana Argento, especialista também em educação, que vai falar dos anos finais de ensino médio. Kátia Pessoa, que também vai falar conosco a respeito de língua portuguesa, ela é da equipe curricular de língua portuguesa aqui da COPED, da Coordenadoria de Gestão, e depois temos um momento especial que é para falar da prática, e nós temos aqui um prazer imenso de receber a equipe de Franca, em que nós temos Thales Eduardo Ceriza, PCNP de Matemática de Franca, Everton Pereira, professor coordenador da escola, professor Hélio Palermo, Tânia Maria Batista, professora de Matemática ou de Português? De Matemática? Língua Portuguesa, esse povo não corrigiu aqui, hein? De Língua Portuguesa, da escola, professor Hélio Palermo, e Camila Oliveira, diretora da escola, professor Júlio César Délia. Muito bem-vindos, muito obrigado por essa oportunidade de vocês colocarem conosco aqui, nesse momento, o conhecimento que vocês trabalham lá na rede, lá na ponta. Eu quero informar também que nós estamos com o link aberto, fazendo essa transmissão aqui pela Rede do Saber, que pode acompanhar, então, essa transmissão pelo site da Rede do Saber. E agora, eu tenho o prazer de convidar aqui ao palco, por gentileza, o senhor secretário executivo da Educação, o senhor Haroldo Rocha, para fazer a sua fala inicial. Por gentileza, secretário. Bom dia. Bom dia a todos. Queria agradecer a presença de cada um de vocês aqui, quem está conectado nas regionais, nas escolas, estava conferindo, ele está tudo aberto, né? Então, tudo que nós vamos tratar aqui pode ser visto em todo o estado de São Paulo. O secretário Rocieli não está aqui conosco, porque ele está em Brasília hoje, com N agendas da educação. Queria justificar, então, a ausência dele. Começar dizendo para vocês que o Quintas de Conhecimento é inspirado nessa expressão que é usada lá em Portugal. Quintas, né, são áreas de terra. Aqui nós chamaríamos, são pequenas propriedades. E, então, esse é um sentido, quintas de conhecimento.
pedaços de conhecimento, áreas de conhecimento. Isso é que nos traz aqui. E tem um segundo sentido também, que é a gente fazer toda quinta-feira, mas eventualmente acontece na terça, como agora, né? Queria lembrar que nós fizemos aqui um evento, que foi o primeiro, com o professor Falcone, sobre o MMR, né, que hoje está em todas as 5.100 escolas da rede, ajudando as equipes das escolas, das regionais, e nós aqui na Central, a planejarmos e aperfeiçoarmos o nosso trabalho pedagógico. Fizemos um também com... Foi qual o segundo? Quem lembra? Olha só, minha memória falhou. Ah, sim! Tecnologia e socioemocional, que tivemos aqui, a Viviane, né, que fez uma fala muito interessante. Estamos aqui no terceiro com esse tema muito atual. É sempre assim, não tem um tema fixo. Nós vamos, de acordo com o trabalho, elegendo temas para a nossa abordagem aqui. Hoje nós temos vários convidados, né? Queria saudar todos que atenderam o nosso convite, o convite lá da COPED, na figura da professora Raquel Teixeira, que é membro do nosso Conselho de Gestão, ex-secretária de Goiás, que levou o Goiás ao topo da liderança da educação brasileira, né, no ensino médio, que vai aqui certamente dar uma boa aula, né, para nós todos. E queria dizer o seguinte, o Quintas, ele é direcionado principalmente à turma daqui da Central, porque um sistema grande como é o nosso, às vezes a gente vai desconectando, para ficar todo mundo conectado, né, naquilo que está rolando e que é importante na rede, né? Mas não fica só aqui, porque a gente transmite para toda a rede. E é um momento, como o nome diz, de conhecimento, de ampliação do conhecimento, para a gente poder trabalhar melhor e render mais e atingir os objetivos educacionais. Eu queria lembrar a vocês que nós temos esse ano um principal e grande objetivo, que é fazer com que o IDEB do Estado de São Paulo volte a crescer. Todos sabem que ele caiu na última avaliação, caiu um pouquinho, né? E nós precisamos fazê-lo crescer. Não por vaidade, mas para animar o coração de todos que trabalham nessa rede e que trabalham em função de atender cada vez melhor as crianças, os adolescentes, os jovens e adultos paulistas que frequentam a escola pública, e que não são poucos. Vocês sabem, 82% dos brasileiros estudam nas escolas públicas. Então, o trabalho que nós todos fazemos é muito importante para o desenvolvimento de cada paulista, de cada brasileiro, e para o desenvolvimento do nosso país, porque é com pessoas bem formadas, competentes, capazes, que vamos fazer o desenvolvimento do nosso país, né? O tempo em que as pessoas acreditavam que era a tecnologia consolidada nas máquinas que fazia o desenvolvimento passou, né? Cada vez é mais claro para todos que o que faz o desenvolvimento, não só das pessoas, mas de cada nação, é o conhecimento. E essa é a nossa função. Pois bem, nós vamos ter uma agenda aqui, a Valéria já adiantou, né? Nós vamos começar com o Caetano fazendo uma apresentação desse tema, reforço e recuperação. Todos sabem que na semana passada nós retomamos as atividades escolares, com 2 dias de replanejamento, foi muito importante, com muita repercussão na rede, inclusive com observações críticas de algumas coisas, né? Como é o famoso direito de cátedra, que a gente precisa atualizar ele, porque o direito de cátedra, há alguns anos atrás, ele se referia ao direito dos professores apenas, né? Os professores catedráticos, aqueles que tinham o conhecimento da fronteira, de uma época que não tinha internet, né? Então era garantia de que eles pudessem expressar suas ideias,
as suas convicções ao ensinar. Só que o mundo mudou, né? Hoje, modernamente, nós falamos de direito de ensinar e direito de aprender. Ou, se quiserem, liberdade de ensinar e liberdade de aprender. É disso que nós estamos falando. E a avaliação é da essência da escola, né? A escola avalia todos os dias. E é preciso avaliar, porque senão você não atinge os objetivos de aprendizagem, né? E quando nós falamos que a escola avalia, tem avaliação em todas as dimensões, né? Por que é importante avaliar, né? Alguns ainda acham que é para punir, né? Mas não é para isso. A essência da avaliação é para que a gente possa calibrar melhor as nossas ferramentas de promoção do desenvolvimento de cada pessoa, seja aluno, seja professor, né? Então é disso que nós estamos falando. Estou aqui tentando trazer a discussão para o ponto certo, né? Caetano já fez, né, Caetano, um esclarecimento bastante preciso sobre isso, e é importante que cada um de vocês que estão aqui, cada um que está nos assistindo, faça o debate, né? A gente não pode admitir que conceitos confusos atrapalhem um trabalho que é tão importante, que é o trabalho de educar nossas crianças e nossos jovens, né? Então, dito isso, eu convido a todos a participar. Nós teremos aqui falas, teremos rodas de conversa, né? A turma de Franca está aí super animada, já fizemos até fotografia, temos convidadas também muito, né, de muita competência para uma outra roda de conversa. Então, daqui certamente vai sair para a rede muita inspiração para o trabalho que nós precisamos de fazer, né? Não dá para descansar, né? Nós teremos prova do SAEB final de outubro, e nós vamos ter que cuidar até o último dia letivo desse ano do fluxo escolar, para que a gente possa ter um IDEB e um IDESP que nos orgulhe, que nos anime e que honre, né, o trabalho que essa rede faz com tanta competência. Então, muito obrigado pela presença de todos mais uma vez, e que tenhamos aqui uma manhã muito produtiva e animadora para toda a nossa rede que está assistindo. Obrigado, um abraço a todos. Caetano. Muito obrigada, secretário Haroldo. Então, nós vamos continuar com esse momento especial, e agora eu chamo aqui o coordenador da COPED, da Coordenadoria de Gestão, Caetano. Obrigado, Valéria. Bom dia, pessoal, tudo bem? Que bom ver o auditório cheio, e bom dia também para todo mundo que está assistindo a gente via Rede do Saber, aí do outro lado, tá? Bom, eu sou Caetano e vou falar um pouquinho sobre o nosso projeto de reforço e recuperação. Então, a gente tem implementado uma série de mudanças, ou de propostas para a rede, para apoiar esse processo de recuperação e reforço. E aí eu vou fazer agora uma recapitulação, né, desses apoios todos que a Secretaria está ofertando para que a rede possa fazer o seu trabalho de recuperação, né? Eu começo sempre posicionando esse esforço de recuperação e reforço dentro de um esforço maior de gestão da aprendizagem, que é um dos nossos projetos estratégicos dentro do nosso mapa estratégico geral, né? Então, a gente já apresentou, vocês já conhecem, eu só queria relembrar que a gente tem uma missão, tem uma visão de longo prazo, e tem projetos claros para chegar lá. Um desses projetos é a gestão da aprendizagem, e dentro da gestão da aprendizagem, um elemento importante é a recuperação das aprendizagens, né? Então, como é que a gente faz esse ciclo de ensino, avaliação e recuperação, e assim por diante, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso hoje. Bom, aqui está a gestão da aprendizagem. A gente sabe que a gente ainda tem resultados aquém do desejável, tanto em matemática quanto em língua portuguesa. Em matemática, por exemplo, ao final do ano passado, os nossos alunos encerraram o ano, no 9º ano, com a mesma proficiência que seria considerada adequada para o 6º ano, né? Então, aqueles alunos que terminaram o 9º ano, fizeram a avaliação no SARESP, e a média de proficiência de toda a rede foi equivalente ao que a gente consideraria adequado para o 6º ano. Então, muito aquém daquilo que a gente gostaria. Um cenário muito parecido acontece em língua portuguesa. Então, aqui tem os dados
para o ensino médio, e a gente vê que ao final do ensino médio, ou seja, ao final de todo o nosso ciclo de educação básica, os alunos nossos paulistas chegam ao final, fazem essa avaliação e a gente verifica que, em língua portuguesa, eles estão com uma proficiência média que a gente esperaria adequada para o 9º ano. Então, a gente está aí, e só isso já demonstra o quanto de trabalho a gente ainda precisa fazer para que, ao longo do ciclo, a gente consiga, de fato, recuperar as aprendizagens que ficaram pelo caminho. Então, eu acho que esse é um pouco o tom do que nos motiva a ofertar esses apoios para a rede. A gente sabe também que a LDB prevê já no artigo 12 que os estabelecimentos de ensino têm que organizar, prover meios para a recuperação das aprendizagens dos seus alunos. Então, o que a gente está fazendo é ofertar subsídios para que a gente possa cumprir com essa determinação, que além de moral, pensando na nossa aprendizagem dos nossos alunos, ela também é legal, tendo em vista a atribuição das escolas e dos sistemas. Tá? E aí a gente tem alguns apoios para esse processo de recuperação. Tá? O primeiro deles, que é fundamental, é um conjunto de avaliações que permitem que a gente tenha uma visão geral da rede, de cada uma das diretorias de ensino, de cada uma das escolas, cada uma das turmas, né, e cada um dos alunos. Então, a gente tem a avaliação e aprendizagem de processo. Essa semana, a gente está fazendo a segunda aplicação do ano, e no final de setembro, a gente vai fazer a terceira aplicação da AAP do ano. A gente teve também, esse ano, uma avaliação diagnóstica complementar, que é uma avaliação com os conteúdos de todo o ciclo, que a gente fez a primeira no finalzinho do ano do semestre passado, né, em junho, e aí esse resultado chegou para o processo de replanejamento escolar. Né? Então, as escolas utilizaram os resultados das avaliações, da avaliação diagnóstica de complementar, que olha para os conteúdos do ciclo, para fazer o seu replanejamento e olhar agora para o segundo semestre, né, desse ano. Bom, a gente vai ter mais uma segunda avaliação complementar, diagnóstica complementar, que vai ajudar a gente a ter aí um meio do caminho, no meio do semestre. E a gente tem, ao final do ano, como o secretário Haroldo mencionou, o SAEB, que está previsto para ser entre o dia 21 e dia 1º de novembro, e o SARESP, do dia 27 e 28 de novembro. Tá? Então, essas avaliações, e aí as especialistas que vão vir aqui hoje vão comentar um pouquinho do papel da avaliação, mas elas oferecem os subsídios que são fundamentais para a gente poder trabalhar daí a recuperação das aprendizagens. Mas não é só a avaliação. A gente também tem um processo de acompanhamento de sala de aula. Né? Então, é importante que a gente acompanhe o trabalho que vem sendo feito, que especialmente os professores coordenadores que têm essa atribuição acompanhem esse trabalho junto com as equipes escolares e apoiem o processo de recuperação das aprendizagens das equipes escolares. Né? Então, a gente fez uma formação dos núcleos pedagógicos e da supervisão de ensino aqui, logo antes do processo de replanejamento. Então, a gente trouxe aqui para São Paulo, nem lembro mais quantos supervisores e PCNPs a gente trouxe, mas na casa de 500 a gente trouxe para cá, para que eles fossem formados e depois voltassem para suas diretorias de ensino e daí formassem, então, os professores coordenadores. Esse processo aconteceu logo antes do replanejamento. Eles começaram o replanejamento, então, com os dados de avaliação e uma formação feita pelo núcleo pedagógico e supervisão. A partir daí, os professores coordenadores podem acompanhar esse trabalho desenvolvido junto com seus colegas nas salas. Então, especialmente essas primeiras 2 semanas aí letivas, a gente está dando uma ênfase ainda maior para a recuperação, propondo uma ênfase ainda maior para a recuperação, de forma que, ao final do mês, a supervisão consiga consolidar uma visão geral de como foi esse processo, a gente possa ter mais um segundo encontro aqui em São Paulo, para a gente poder discutir justamente como foi esse processo. Né? E o que a gente pode aprender com ele, e o que a gente pode avançar em termos para apoiar as escolas naquilo que elas mais precisam. Né? Então, trabalhando a metodologia, trabalhando a forma de fazer o agrupamento dos grupos produtivos, trabalhando a interpretação, o sentido da avaliação, que tipo de questão que está premente em cada uma das escolas. Então, esse é o tipo de acompanhamento que a gente espera poder fazer. E aí eu queria fazer um breve comentário também sobre a questão da observação de sala de aula, né, que é um elemento dentro desse acompanhamento que os professores coordenadores fazem do processo de recuperação e reforço. Né.
Então, acho que uma coisa que é importante mencionar é que o objetivo do acompanhamento de sala de aula e da observação é que a gente tenha a colaboração do professor coordenador com os professores da escola para que eles, como equipe escolar, avancem com as aprendizagens dos seus alunos, né? Então, é para ter subsídios para tornar as discussões dentro do ATPC discussões cada vez mais produtivas, que eles possam conversar sobre termos concretos daquilo que está acontecendo na sala de aula, que é o locus principal da aprendizagem hoje na escola. Então, ele não é uma coisa nova, ele existe na rede desde 2013, dentro do Melhor Ensino, Melhor Gestão. A gente tomou cuidado para proporcionar um protocolo de observação que não identificasse individualmente nenhum professor, então não tem nem nome de professor, nem nome de turma. Então, você só tem a área do conhecimento e o ano escolar, justamente para que pudesse ser um procedimento confortável, tanto para os professores quanto para os professores coordenadores. Que seja algo que os professores coordenadores realmente consigam usar de forma formativa e não avaliativa. Tá? E aí, o que eu acho que é básico, é bom senso, mas acho que a gente reforçou na formação aqui, é sempre bom reforçar, que esse processo tem que ser combinado, né? Combinado localmente. O professor coordenador recebeu uma ferramenta nova, tem que conversar com seus professores, falar com eles, olha pessoal, esse aqui é o protocolo, esse aqui são os princípios e objetivos desse protocolo, como que a gente pode usar ele para a gente aprender melhor e ter mais subsídios para a gente trabalhar durante os ATPCs, né? Então, acho que esse é um pouco do que eu queria comentar sobre esse protocolo de observação, que, enfim, não sei por que surgiu uma comoção em cima disso, mas é uma coisa tão simples, né? Fica a critério de cada escola utilizar, como utilizar, é mais uma ferramenta para apoiar o trabalho dentro de cada unidade escolar. Bom, falamos sobre avaliação, acompanhamento, a gente também tem sequências didáticas ou sequências de atividades, né? Então, nas 4 áreas do conhecimento, trabalhando tanto habilidades do ano ou série escolar, quanto do ciclo, né? Porque a gente está falando de um trabalho de ciclos dentro da rede no ensino fundamental e médio, então a gente tem também pensar nas habilidades do ciclo como um todo, e não só da série. A gente disponibilizou esse material digitalmente, e para um conjunto, infelizmente esse ano reduzido, mas a gente espera poder ampliar, de escolas, então 1000 escolas prioritárias, a gente conseguiu viabilizar a tempo a impressão de sequências didáticas de língua portuguesa e matemática. Tá? Então, a gente tem também um material de apoio para esse processo de recuperação e reforço. E a gente está propondo alguns momentos, especialmente, para que isso aconteça, né? Então, a gente tem 2 semanas intensivas de recuperação e reforço propostas para agora esse comecinho de retomada do ano letivo, depois das férias de julho. A ideia é que, depois dessas 2 semanas, a gente ainda tenha 2 aulas de língua portuguesa, 2 aulas de matemática semanais nas próximas semanas, para que a gente possa trabalhar essa recuperação contínua ao longo do semestre, e depois do Saresp a gente tenha aí 2 semanas ainda, as 2 últimas semanas do ano letivo, possam também ser usadas para intensificar o processo de recuperação e reforço. Bom, aqui a gente falou de avaliação, acompanhamento, materiais. O acompanhamento também veio junto com a formação embutida, os materiais também, fizemos com a formação embutida, os momentos para isso acontecer, e aí a gente tem mais uma notícia fresquíssima, que é de hoje de manhã, que é a resolução 37, que foi publicada hoje, que dispõe sobre a atribuição de aulas especificamente para o projeto de recuperação e reforço, né? Então, agora as nossas escolas vão ter como apoios vindos da Secretaria, além de ter os sistemas de avaliação, tem os protocolos de acompanhamento, tem o material didático, materiais com sequências didáticas e sequências de atividades, e tem também agora um apoio adicional de um professor especificamente atribuído para isso, para esses momentos de recuperação contínua e intensiva ao longo do semestre. Tá? A ideia é que cada turma
receba esse trabalho de professor de projeto de recuperação e reforço em 2 aulas por semana, 2 de língua portuguesa, 2 aulas de matemática, totalizando 4 aulas por semana por turma, né? Um professor pode pegar mais turmas, mas cada turma teria aí 2 aulas por semana de matemática e 2 aulas por semana de língua portuguesa com esse professor a mais na sala de aula, né? A ideia é que todas as escolas possam ter esse professor nos anos, no 5º e no 9º ano do ensino fundamental e na 3ª série do ensino médio. E aquelas escolas estratégicas que a gente priorizou, especialmente para a impressão do material, tenham também no 1º, 2º, 3º, 5º, 6º e 9º ano do ensino fundamental e na 1ª e 3ª série do ensino médio. Porque aí a gente consegue cobrir para essas escolas estratégicas o período de alfabetização, as transições, né? Então o 6º ano, que é uma transição importante, o 1º ano, a 1ª série do ensino médio, que também é um momento crucial e muito delicado, especialmente no momento de recuperação de aprendizagens. Bom, então a gente falou de onde esse projeto pode acontecer, né? A gente tem que falar um pouco sobre a metodologia. Então, de novo aqui, o projeto ele tem que ser construído pela equipe da escola, de forma que o professor regente daquela turma ou classe construa uma proposta de, olha, faz sentido para mim, na minha turma, ter um projeto de recuperação, faz sentido na minha desse jeito, faz sentido para mim, na minha turma, ter o apoio de um professor adicional para auxiliar nesse projeto deste jeito, e aí, portanto, esses 2 professores, quando chega o professor, é atribuída a aula do professor de reforço e recuperação, eles possam, em conjunto, organizar situações de aprendizagem diversificadas, trabalhando com grupos produtivos para chegar no atingimento dos objetivos do projeto. Tá? Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente. Recapitulando, quem que elabora o plano para esse projeto acontecer? Localmente, cada equipe gestora da escola, com apoio de seus professores, vai elaborar um projetinho para a sua escola. Olha, a minha escola tem essas turmas, esses foram os resultados de aprendizagem dessas turmas nas últimas avaliações na AP e ADC, portanto, essa e essa turma, a gente avaliou que faz sentido ter um professor de projeto de recuperação por causa disso, e esse a gente está propondo, então, que essas turmas façam parte do projeto. Bom, a supervisão da escola analisa esse plano e valida esse plano, né? Que é a supervisão que está acompanhando aquela escola ali já há um tempo, conhece aquela realidade, conhece a escola, faz a orientação para a escola implementar esse plano e valida o plano. Não, faz sentido mesmo, estou aqui, assino embaixo, estou a supervisão junto com a equipe escolar dentro do projeto de recuperação e reforço. E aí a gente, com isso, começa a atribuição de aulas para esse professor, né? Então, basta que, dentro das condições da resolução, a escola elabore o seu projeto, a supervisão valide, já pode fazer a atribuição de aulas, né? O que é importante é que cada escola se comprometa a fazer uso desse projeto de recuperação e reforço. Não é um professor que vai lá para fazer qualquer coisa, né? Então, a escola tem que ter as ações de reforço dentro do plano de melhoria de resultados dela do MMR. Então, esse ano, todas as escolas fazem seus planos de melhoria, esse plano tem que incluir essas ações de reforço. Ela tem também, lógico, que acompanhar as ações do projeto de recuperação e reforço. Não adianta a equipe de gestão escolar fazer um projeto e, né, largar ele lá e não olhar mais para aquele professor, ficar a sua sorte na escola. Tem que acompanhar, tem que conversar. O professor coordenador que fez as observações de sala, ele tem subsídios para falar, olha, essa turma é desse jeito, essa turma é daquele jeito, conversar com os professores para ver como a gente pode encaixar da melhor maneira possível esse projeto de recuperação. Enfim, tem que fazer esse acompanhamento. A gente vai ofertar formações, e aí é muito importante que tanto o professor regente de turma que está recebendo um professor de recuperação, quanto o professor que teve aula atribuída para recuperação, participem dessas formações nas diretorias de ensino, à distância. A gente vai ter formações, é importante que haja participação. E utilizem as sequências didáticas que a própria rede construiu e que a gente está ofertando como apoio. Tá?
Cada um dos atores nessa resolução tem um conjunto de atribuições bastante claro. Vocês vão ver, a resolução tem ali tanto as atribuições para os professores regentes e para os professores que tiveram aula atribuída para o projeto, mas também tem atribuições para a supervisão e para a equipe de gestão das escolas, né? Então, ali cada um nesse projeto tem o seu papel, e é importante que esses atores se conversem, combinem o jogo antes de propor um plano de reforço e recuperação. Tem aí uma ordem de prioridade para fazer a atribuição de aulas para o projeto. Então, o docente, primeiro a gente começa com os docentes titulares de cargo que estejam na situação de adido ou que vão puxar carga suplementar, carga horária suplementar. Então, primeiro, os nossos titulares de cargo. Depois, são os nossos professores ocupantes de função atividade, categoria F, que podem, então, também ou compor ou complementar a sua carga horária. E, por último, os professores também estamos abrindo a possibilidade de professores contratados especificamente para esse fim. Então, ou um professor temporário complementando carga horária, ou contratado especificamente para o projeto de recuperação e reforço, quando nenhuma das outras duas possibilidades tiver sido possível. Tá? E aí, ao final do semestre, a gente vai ter um balanço geral, né? Vai acabar o ano lá em dezembro, a gente vai olhar para trás e vai ver, bom, o que funcionou, o que não funcionou, o que a gente pode fazer melhor, né? Então, a condição de continuidade do projeto na escola é sempre dependente da atuação dos profissionais. Então, se não estiver funcionando o trabalho de atuação do professor na sala, não tem por que continuar. Se não estiver funcionando o projeto em uma escola especificamente, não tem por que continuar. E se não estiver funcionando o projeto como um todo, ao final do ano, a gente não vai continuar. Mas a gente espera, lógico, que funcione. Estamos dando todos os apoios para funcionar. Mas, além da atuação dos profissionais, a gente espera ver com isso, a gente espera que a própria equipe gestora e a diretoria de ensino consiga avaliar o projeto localmente e fazer uma autoavaliação dizendo, não, esse projeto funcionou aqui para a gente na nossa escola, esse projeto funcionou ou não funcionou na nossa diretoria. Então, isso também é uma condição, que é a avaliação dos participantes. E o terceiro, a gente espera como rede que isso contribua para a nossa melhoria da aprendizagem, como a gente consegue verificá-la pelos indicadores, né? Então, esse é o nosso plano daqui até o final do ano. A gente tem um cronograma breve, que é o seguinte. Hoje, a resolução foi publicada, certo? Bom, então, a partir de hoje, as escolas já podem elaborar seus planos de recuperação e reforço, né? Então, a resolução está publicada, ela traz todos os elementos, ela é bastante... a gente vai ter uma formação em orientação específica, mas ela é bastante autoexplicativa também. Elaborado o plano de recuperação, a supervisão já pode começar a fazer a validação desse plano, né? Pode ser até, inclusive, um trabalho feito a muitas mãos. A supervisão vai fazer a sua visita semanal na escola, já traz ali, conversa sobre o plano, já pode fazer uma primeira versão, enfim. A partir de agora está valendo. A gente está propondo que essa validação do plano pela supervisão aconteça até dia 23 de agosto, mais ou menos ali no final desse mês. Por quê? Porque é um projeto que deve durar o semestre, né? Se a validação do plano for lá no final do semestre, acaba perdendo um pouco o porquê do projeto acontecer. De forma que a gente consiga fazer a atribuição de aula até o dia 16 de setembro, né? De forma que na semana do 16 a gente já começa, os professores já começam a sua atuação. Se a escola fizer o plano rapidinho, a supervisão fizer a validação, se o trabalho for feito em conjunto, a coisa já vier redonda, você já consegue fazer a atribuição bastante rápido. Então, as escolas que fizeram um trabalho de replanejamento, que já conhecem as suas turmas, que já sabem que tipo de recuperação elas precisariam de apoio, que já fizeram um trabalho, já estudaram as sequências didáticas que a gente está ofertando, elas já estão em melhores condições de fazer esse plano, né? Então, não é um plano super mirabolante, vocês vão ver que ele é basicamente entender quais são as turmas que precisam de recuperação à luz dos resultados dos seus alunos e que tipo de metodologia ou trabalho pode ser feito em sala, considerando a possibilidade desse professor. Perfeito. Feita a atribuição, o professor começa a trabalhar a partir aí do dia 19 de agosto, já a gente consegue começar a atribuir aula, e a gente, no final do ano, dia 13, que é o último dia letivo, 13 de dezembro, a gente tem uma avaliação, um balanço geral
do projeto, né? Então, as escolas vão ter feito aí seus conselhos de escola, a gente vai ter feito uma avaliação geral da secretaria em todas as frentes, essa é uma delas, a gente faz um balanço geral do projeto, fez sentido, não fez sentido, o que funcionou, o que não funcionou, o que pode melhorar para o ano seguinte. Tá bom? Então, é o seguinte, essa resolução foi publicada hoje, tem uma série de apoios para fazer com que esse projeto de recuperação e reforço seja um sucesso, mas a gente continua à disposição para tirar qualquer dúvida que a rede tenha. Então, hoje a gente não vai abrir para as dúvidas que vêm direto de quem está assistindo por videotransmissão, mas a gente deixa o e-mail aberto para as dúvidas, recuperação@educação.sp.gov.br, tudo sem cedilha e tio, recuperação@educacão.sp.gov.br. Tá bom? Gente, com isso, essa era a minha fala, ela é bem breve, mas eu fico muito feliz de trazer notícias boas, acho que para todo mundo da rede, de mais uma ação que a gente faz para apoiar as escolas no seu trabalho do dia a dia. Então, o que a gente quer é isso, é que os nossos alunos aprendam cada vez mais, que as equipes escolares estejam mais unidas e mais fortalecidas para esse trabalho pedagógico do ensino, para que a gente consiga colher os frutos da aprendizagem no final. Tá bom? Deixo vocês de volta com a Valéria. Muito obrigado.